Olá, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a pastora Rita Bittencourt, da Rede de Adoração da Igreja Batista Nacional Esperança de Várzea Grande, Mato Grosso. E venho hoje com o segundo capítulo do meu livro. Nós já gravamos a introdução, o primeiro capítulo, e agora o segundo capítulo do livro, A Verdadeira Motivação de um Coração. Espero que vocês estejam gostando. Não é um livro muito agradável de se ouvir, mas é cheio de verdades. Muitas coisas nós vamos aprender e entender que a motivação não está correta, a motivação está equivocada. Por isso a Bíblia nos adverte, que enganoso é o coração do homem. O segundo capítulo nós vamos falar, o título é Nem sempre a coisa boa é a coisa certa. A gente vê quando uma pessoa que serve a Deus é confrontada, é muito natural observar logo pela reação, porque toda ação tem uma reação. E rapidamente a gente observa a verdadeira motivação do coração dessa pessoa, a forma com que ela reage ao confronto. Pastor, existe alguma forma muito simples da senhora explicar? Tem sim. Vamos supor, você é pai, mãe, eu sou mãe, então não tenho mais filhos em casa, mas suponhamos que eu saia e digo, filho, você por gentileza junte todo o lixo da casa, ok? Coloque lá para o lixeiro levar, dê ração aos cachorros, coloque água, tá certo? Junte os calçados, meu filho, e guarde nos lugares certos. 3 comandos eu dei, ok? Juntar o lixo da casa, eu pedi que dê ração e água aos cachorros, aos animais, e junte os sapatos, os calçados da casa e coloque no lugar. Aí eu chego em casa, eu volto e a casa está impecável. A casa está assim brilhando de cima embaixo. Mas os cachorros estão sem comer e sem beber. Os calçados não foram colocados no lugar e o lixo não foi colocado para o lixeiro passar e pegar. Meu filho fez uma coisa boa, porque fez um monte de coisa que eu não pedi. Mas ele não fez a coisa certa, porque o certo é o que eu pedi. E o que tem de pessoas fazendo coisas boas, mas não fazendo a coisa correta, é muito grande. É muito grande. E você sabe que fazer a coisa boa e não fazer a coisa correta está muito ligada à falta de perdão? É uma forma que a pessoa tem de se vingar. Parece na contramão da história. Eu estou falando uma coisa totalmente... Mas é. Porque muitas pessoas, como defesa, elas constroem um jeito bonzinho de ser. Eu sou bonzinho, eu sou boazinha. Mas é tão enganoso quem pensa que o perdão é apenas bonitinho, é ser resignado, ou que é a coisa boa a ser feita. Tem gente que pensa isso. Sabe, engana-se também quem pensa que o perdão é apenas o exercício que ela vai fazer em relação a outra pessoa. Não é, gente.
O perdão requer introspecção. Deve ser, antes de tudo, começar por nós nos perdoando, nós nos libertando dessa coisa maligna. Porque, na verdade, o perdão, ele vai nos curar a nossa alma. Ele vai libertar o que me aprisiona. Ele vai liberar a minha alegria e minha paz. Ele derrota o ódio. Ele tira o peso da dor e ele abre o espaço para o amor. Falta de perdão é vingança. É vingança, querido e querida. Falta de perdão é vingança. E vingança é rebeldia. Pastora, mas teve gente que quis fazer coisa boa na Bíblia, mas não a coisa certa, e teve pecado assim de rebeldia e de falta de perdão? Teve um... Olha, gente, teve muita gente. Mas eu vou falar alguns que são bem conhecidos, né? Miriam e Arão. Miriam e Arão, eles eram irmãos de Moisés. Eles eram irmãos mais velhos de Moisés. Então, na família, como irmãos, eles eram autoridade sobre Moisés, que era caçulinha. Mas na autoridade espiritual instituída por Deus, dada por Deus a Moisés, Moisés era o líder. Moisés liderava e Deus falava face a face com Moisés. Mas eles também tinham parte nessa herança. Miriam era profetisa. Arão era o sumo sacerdote. Tinham destaque, tinham ministério. Deus os ouvia, Deus era com eles. E de repente, eles começaram a julgar. Olha, ele está demorando muito. Vamos embora fazer alguma coisa. Peraí, vamos ponderar aqui. Se Deus fala através dele, Deus também fala através de nós. Também somos ungidos do Senhor. E aí, você sabe o que aconteceu, né? Miriam ficou branca como a neve. Até pensar em fazer, entre aspas, uma coisa boa, porque justificaram a demora. Mas não fizeram a coisa certa. E Deus puniu. E o próprio Moisés teve que interceder para que Deus tivesse misericórdia dos irmãos. E eles reconheceram que foram totalmente loucos. Nadab e Abiú. Nadab e Abiú, filhos do sumo sacerdote, da família sacerdotal, estavam sendo ensinados, treinados e capacitados, podiam oferecer sacrifícios juntamente com o seu pai, o sumo sacerdote. Quando o seu pai morresse, aí sim, eles poderiam e seriam autorizados a suceder. O que os dois fizeram? Bora fazer aqui um sacrifício? Vamos, a gente já, né? A gente é aprendiz e a gente já viu bastante, já fizemos bastante. Bora fazer aqui um sacrifício bem bacana assim para Deus. A hora que eles começaram, a Bíblia relata que no mesmo momento subiu. E quando Deus inalou, quando Deus sentiu o cheiro, era um cheiro estranho, fogo estranho. Deus não reconhecia aquele sacrifício. Deus não reconhecia. Na cabeça deles, eles estavam fazendo algo bom, mas não era certo.
E uma passagem que eu quero ler com vocês está em Atos 19, versículos 13 a 17, diz assim: E alguns dos exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: Esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isso eram 7 filhos de Seva, judeu, principal dos sacerdotes. Ou seja, Seva era judeu principal dos sacerdotes e tinha 7 filhos. Era uma família sacerdotal conhecida, consultada e que era intermediária do povo com Deus. Não eram qualquer um. Não eram qualquer um. Tinham ministério, tinham unção, tinham chamado. E a Bíblia relata que, respondendo, porém, o espírito maligno, ele disse assim: Olha aqui, eu conheço a Jesus. Eu também bem sei quem é Paulo. Mas vós, quem sois? E saltando neles, o homem que tinha o espírito maligno, e assenhorando-se de todos, pôde mais do que eles, de tal forma que nus e feridos fugiram daquela casa. E isso foi notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles. E o Senhor Jesus era engrandecido. Gente, sabe qual é o nome disso? Identidade espiritual. Identidade espiritual. Pastora, se eu receber uma unção de apóstola, de bispa, de obreira, de missionária, eu estou protegida? Eu estou protegido? Sinto muito, meu irmão e minha irmã, de te falar isso. Sei que serei julgada por isso. Mas não. Um título não te garante autoridade espiritual nas regiões celestiais. O que a Bíblia diz é que toda autoridade é instituída pelo Senhor. Toda. Tanto eclesiástica como secular, toda autoridade, toda pessoa que exerce autoridade é instituída por Deus. Seu pai, sua mãe sobre a sua vida, seu marido sobre a sua vida, seu pastor, sua pastora, seu líder, um policial, um juiz, um advogado, todas as pessoas que exercem algum tipo de autoridade, todas são instituídas por Deus. E nós devemos honrar e respeitar. Pastor, então a senhora não chama vereador, prefeito, essa política do Brasil, a senhora não chama eles de ladrão, de corrupto, de vagabundos? De jeito nenhum. Você nunca vai ouvir eu abrindo a minha boca para falar de qualquer autoridade instituída por Deus. Jamais. Você nunca vai ver meu Facebook falando mal de político e de nenhuma autoridade instituída por Deus. Jamais. Você nunca vai me ver falando contra os meus irmãos em Cristo. Pastores, sacerdotes, diáconos, obreiros, cooperadores, missionários, profetas, evangelistas. Não. Eu não posso. A palavra me adverte que eu não posso, porque toda autoridade é instituída por Deus. Então isso eu tenho muito claro no meu coração. Eu não falo, não me levanto contra e nem procuro polêmica e nem confusão. Até porque a Bíblia fala que nós, no que depender de nós, devemos ter paz com todos. Paz com todos. Não devemos ser agentes de polêmicas e confusões, porque o Deus que nós servimos não é um Deus de confusão.
Eu não tenho que provar nada para ninguém, eu não tenho que debater com ninguém. Eu tenho que pregar a palavra e amar as vidas, as pessoas. A motivação do meu coração não pode ser de confusão, tem que ser de paz. Mas uma coisa eu te digo, meu irmão e minha irmã, reconhecido mesmo, reconhecido, habilitado, aonde as digitais do Senhor estão e nos reconhecem pelo nome, é nas regiões celestiais. É lá que nós alcançamos. Sabe, desde o princípio na rede de adoração nós temos 11 meses. Quando eu iniciei, eu não era nada. Eu não era nada. Eu estava numa situação deplorável, física, emocional, espiritual, financeira, em tudo. Eu estava no fundo do poço. E eu falava para o Senhor, eu falava, eu vou falar isso, eu vou... Vai, você vai. E as pessoas me perguntavam, quem é você? Quem é você? E o Espírito Santo dizia, responda, eu sou Rita Bittencourt. E eu dizia, eu sou Rita Bittencourt. Quem você é? Sou Rita Bittencourt. E quem mandou você começar esse negócio? Quem você... Foi o meu Deus. Vai conversar com meu pai. Eu ainda não tinha muita noção do que iria acontecer, da onde o Senhor me levaria. Como ainda não tenho, irmãos, porque são só 11 meses. Mas nesses 11 meses, o que eu já vi de pessoas maldosas, eu não tenho mais contas de quantas vezes a rede de adoração foi dividida. Pessoas que eram como a menina dos meus olhos abriram grupos, dividiram e dividem até hoje, porque todos os dias tem divisão. Porque a pessoa entra, ela vê a unção da multiplicação, ela vê a organização que o Senhor colocou no meu coração e no coração da coordenação e da supervisão, porque eu não sou sozinha. E elas acham que é abrir um grupo e fazer, copiar, e vai acontecer. E olha, eu nem sei de todos os abortos, né? Filhos que não foram gerados. O adoração foi gerado do coração de Deus, para Deus. Eu sou apenas mordoma, eu e a equipe. Nós servimos apenas, mas é de Deus. E é a menina dos olhos do Pai. Então, tocar na adoração, tentar trazer divisão, confusão, não está mexendo comigo. Está mexendo com o dono dele, com o meu Abba, com o Senhor. Então é muito importante que nós entendamos que, assim como a Bíblia relata, diz assim, alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome de Jesus sobre que aquelas pessoas que tinham espírito maligno, eles diziam assim, eu esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. Quer dizer, eles viram que virou moda, Jesus estava na moda. E eles foram fazer o que estava na moda, tipo assim, nós somos, né, da família sacerdotal, mas a família sacerdotal não está funcionando legal, porque apareceu um tal de Jesus aí, que o pessoal está usando o nome dele e os espíritos se submetem, eles vão embora. Bora então entrar na moda, bora.
entrar nessa unção. Mas, sai daí no nome daquele Jesus que Paulo prega. E aí, triste, né? A vergonha, a humilhação que os meninos passaram. Nos feridos, eles tiveram que fugir daquele lugar. Por que não funciona, querido e querida, será? Porque eles não tinham relacionamento com o Senhor, não tinham autoridade espiritual, identidade espiritual nas regiões celestiais. Eles tinham rótulos de serem filhos do sumo sacerdote, da família sacerdotal, mas não adquiriram identidade espiritual. Eles também não tinham comunhão com Jesus. Tiveram que passar por Paulo, intermediário. Aquele Jesus que Paulo fala, que Paulo tem intimidade, que Paulo prega. Não tinha intimidade. Paulo, sim, ele tinha intimidade. E era tanta que pelas mãos de Paulo, Deus fez maravilhas extraordinárias. Não tente imitar ninguém. Por mais que você admire, saiba que Deus não divide a glória dele com ninguém. Com ninguém. Deus não divide. Então, saiba que o inimigo, ele sabe muito bem quem você é. Eles conhecem o quanto você anda e como você se relaciona com Deus. Isso, querido e querida, não basta ter um jeitinho religioso. Não basta ser filho de fulano, de cicrano, ter nascido assim, ter nascido assado. É necessário um encontro pessoal, real e íntimo com o Senhor. É assim que Deus me chamou e te chamou. Isso tem preço. Não é de graça. Ninguém ganhou nada de mão beijada. Se você ler a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, não tem. Todos sofreram, todos foram angustiados, todos foram injustiçados, todos passaram pelo deserto, pelo vale, todos. Ninguém foi aprovado sem ser provado. Amém? Eu espero que esse capítulo tenha contribuído para que eu e você possamos crescer em maturidade, possamos ter identidade espiritual nas regiões celestiais, independente do rótulo eclesiástico que temos aqui na terra. E entendamos que nem sempre, aliás, nunca, fazer a coisa boa é como fazer a coisa certa. Deus sonda a motivação do nosso coração. E eu desejo que a motivação do seu coração seja servir a Deus e ter intimidade com Deus. Beijo da pastora Rita Bittencourt. Eu amo você.